Soltar o acelerador para reduzir a velocidade de aproximação. Disparar imediatamente rajadas contra o objetivo sem levar em conta a chuva de balas sobre você. Manter a direção como se fosse chocar e desviar no último minuto. A missão dos Spitfire era combater de perto os Messerschmitt alemães. Logo apareciam os Hurricane, que se encarregavam dos bombardeiros. Esses dois aviões, o Spitfire e o Hurricane, além das estações de radar, ganharam a batalha para a Grã-Bretanha. Tudo sobre aviões de combate. Combates aéreos da Segunda Guerra Mundial. Desde o princípio da guerra aérea, o homem encontrou uma forma de destruir seus inimigos. As técnicas básicas de combate aéreo evoluíram para escoltas biplanos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Nos 20 anos posteriores à Primeira Grande Guerra, o caça biplano foi o avião de combate dominante. Mas o constante avanço tecnológico logo converteu em obsoleto. As competições de hidroaviões Schneider Trophy nos anos 20 e 30 foram um particular estímulo para o desenvolvimento dos caças. O avanço da mecânica e da aerodinâmica dos aviões projetados nestas competições logo encontraram aplicação nos aviões de combate. No entanto, em meados dos anos 30, ainda dominavam os caças e bombardeiros biplanos com grande manobrabilidade e pouco armamento. Este período marcou uma nova geração de aviões de combate monoplanos que substituíram os últimos caças biplanos como o Gloster Gladiator britânico. Comparados com os biplanos, o Bf-109 alemão e o Spitfire e Hurricane britânicos demonstraram um rendimento e um poder de fogo superiores. O primeiro destes novos caças que entrou em combate foi o Messerschmitt Bf-109, que lutou contra os monoplanos soviéticos Polikarpov na Guerra Civil Espanhola. Liderados pelo ás da Primeira Guerra Mundial, Werner Molders, os alemães desenvolveram táticas para tirar o maior proveito possível dos seus caças. Em 1938, as forças alemãs na Espanha, a chamada Legião Condor, dominavam os céus espanhóis. Gradualmente apareceram versões melhoradas do Bf-109, como o Bf-109E, armado com canhões ou E-1000. As novas táticas de Molders converteram-se no fundamento de todos os combates de caça modernos, o que deu à Luftwaffe uma clara vantagem em uma primeira etapa dos conflitos seguintes. No primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, o Blitzkrieg alemão arrasava tudo que estivesse no seu caminho.
Na linha de frente dos bombardeiros de mergulho e dos aviões de ataque da Luftwaffe estava o Bf-109, que rápida e implacavelmente conseguiu a total superioridade aérea sobre a Polônia, os Países Baixos e a França. Em meados dos anos 40, somente a Grã-Bretanha havia resistido à conquista. As inovações feitas a partir do avião de competições Schneider Trophy alcançaram sua maior expressão com o Supermarine Spitfire. Projetado por Reginald Mitchell, foi sem dúvida o melhor caça britânico da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros Spitfire entraram em serviço na Força Aérea Britânica em agosto de 38. Com os Hawker Hurricane, formaram a espinha dorsal da defesa aérea da Grã-Bretanha um ano depois de começada a guerra. Sem dúvida, o poder dos caças na Segunda Guerra Mundial tornou-se evidente no verão de 1940. Depois de conquistar o continente europeu, Hitler concentrou a sua atenção na invasão da Grã-Bretanha. Em 1º de agosto de 40, enviou esta ordem desde o seu quartel. Para criar as condições necessárias para a conquista final da Inglaterra, a Luftwaffe deve superar a Força Aérea Britânica com todas as forças disponíveis no menor tempo possível. A Operação Sea Lion, Leão Marinho, havia começado. Hitler tinha à sua disposição o poder da Luftwaffe com mais de 2.500 aviões de combate organizados em 3 Luftflotte. Os seus aviões eram os caças, os bombardeiros de mergulho e os bombardeiros mais modernos da Europa, tripulados por pilotos que atuaram na Espanha. A seu favor, os britânicos tinham a vantagem de contar com um moderno radar e uma cadeia de estações que podiam detectar a uma grande distância os ataques alemães. Essas estações estavam conectadas a uma eficiente rede de controle da defesa aérea. Os primeiros ataques importantes destruíram comboios da Marinha Britânica no Canal da Mancha. Os bombardeiros em mergulho Stuka receberam o apoio de caças de escolta Bf-110 com grande raio de ação. A Luftwaffe tinha uma significativa superioridade numérica em relação à RAF, cujo comando de caças contava com apenas 36 esquadrões de Hurricane e Spitfire. Logo, os seus pilotos tiveram que realizar inúmeras missões diárias, enfrentando-se à Luftwaffe em violentas batalhas aéreas. Um desses pilotos, o oficial de voo Jeffrey Quill, tornou-se famoso como chefe dos pilotos dos Spitfire. Quill combateu com o 48º Esquadrão sobre Hornchurch, em Essex. Quando a batalha esquentava, a missão do esquadrão de Spitfires era subir, enfrentar a escolta de caças alemães e deixar passar os bombardeiros. Podíamos ver uma formação enorme de bombardeiros aproximando a 3.600 metros, mas devíamos ignorá-los. Acima estavam seus caças de escolta. Nossa missão consistia em enfrentar esses caças e dispersá-los enquanto os bombardeiros avançam de modo inexorável. Com sorte, quando se aproximassem dos seus objetivos, já teríamos obrigado os seus caças de escolta a retirar-se. Era quando chegavam os nossos Hurricanes e se encarregavam dos bombardeiros. O Major Adolf Galland liderava um grupo do Esquadrão de Caças 109 alemães, o Jägerswehr 26. Preparamos um ataque surpresa de uma atitude favorável. Eu colei na cauda do avião que voava atrás de mim, à esquerda, e em um giro para a direita consegui disparar uma rajada de balas. O Spitfire quase caiu em mergulho. Nessa primeira ação perdemos 2 aviões. Já não tínhamos nenhuma dúvida de que a RAF seria um forte adversário. We were no longer in doubt that the RAF would prove a most formidable opponent. O ataque da Luftwaffe, batizado como Adlerangriff, tornou-se mais furioso.
Em 15 de agosto, 70 bombardeiros Heinkel partiram da Noruega para atacar o norte da Inglaterra. Sofreram muitas baixas. Tivemos tempo para dar a volta e atacar os bombardeiros por baixo. Acima estavam do 109º Esquadrão e mais abaixo alguns Ju-87, 30 de cada. Reduzi a velocidade e passei entre um grupo de Stuka. Nunca tinha visto tantos aviões juntos. Quando saímos daquela confusão, quase não podíamos acreditar. Para todo lugar que se olhasse, aproximava-se a aviação alemã, como uma onda detrás de outra. Quando disparei, a cabine saltou e o piloto foi ejetado. Era grotesco. Estava pendurado com um paraquedas no meio de um duelo de máquinas voadoras. Then the pilot bailed out. He looked incongruous, hanging there, a wingless body on a parachute in the midst of this jewel of winged machines. Destruí um deles. Foi um bom espetáculo. Como foi, senhor? Foi uma festa fantástica. Está bem? Teve sorte? Me alcançaram, mas derrubei um. Depois desse período especialmente intenso de combates entre os dias 12 e 18 de agosto, os dois lados pararam para cuidar das suas feridas. As baixas de Stuka em mãos de caças da RAF haviam sido especialmente graves. Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe, ordenou a sua retirada do campo de batalha e planejou os seus movimentos seguintes. A RAF aproveitou a ocasião para reagrupar forças. A sua maior preocupação era proteger as bases aéreas. Sir Keith Park, o comandante técnico, ordenou que os caças atacassem os bombardeiros alemães e evitassem combates desnecessários. Começava uma nova fase da Batalha da Grã-Bretanha. Göring tinha ordenado o movimento de mais caças Bf-109 de Cherbourg até Pas-de-Calais. Com um raio de operação de apenas 250 quilômetros, o tempo de combate dos Bf-109 era limitado a apenas 15 ou 20 minutos sobre o sul da Inglaterra. A partir do dia 24 de agosto, a Luftwaffe intensificou os seus ataques e montou uma ofensiva diária com a intenção de cansar a RAF. Foram simulados ataques para confundir seus operadores de radar e os observadores que davam alerta por terra. Os ataques eram realizados com formações de bombardeiros maiores que nos ataques anteriores. O líder do esquadrão, Peter Townsend, fez entrar em combate o 85º Esquadrão de Devon. Quando nos aproximamos dos bombardeiros, os Heinkel giraram mar adentro. Uma dúzia de Me-110 imediatamente formou um círculo defensivo. Um pouco depois, um Bf-110 passou desastradamente pela minha proa. Em sua tentativa inútil de escapar, o aparelho que me propunha destruir apareceu pateticamente humano. Era um tiro muito fácil. Durante alguns segundos, evitamos os Messerschmitt. Logo apareceram alguns 109 e vi como um deles mergulhava contra mim. Girei rapidamente até ele, e isso lhe surpreendeu. Passou por mim e girou para trás, descrevendo um longo arco para a esquerda, posicionando-se diante de mim. Essa manobra foi fatal. Meu Hurricane girou facilmente atrás de sua cauda. Subíamos para tentar alcançar os bombardeiros e para afastar-nos destes caças.
Não era fácil, pois estavam acima de nós, a ponto de atacar quando quisessem. Era melhor subir, mas uma dúzia de BF-110 nos fez voltar. Cada vez que mergulhavam no seu círculo defensivo, eu gritava, deixe-nos em paz, e guiava o esquadrão a eles. Então aconteceu o inevitável, desceram os BF-110. Chegaram disparando. Girei e lhes surpreendi no meu raio de visão. Levantei o nariz do avião e me deparei com o inimigo. Meu BF-110 foi atingido e caiu perto de Hastings. The ME-110 staggered and dived to earth near Hastings. A RAF esteve muito perto de ser derrotada. Realizando 5 ou 6 patrulhas diárias e quase sempre em combate, os pilotos estavam exaustos. Tínhamos cerca de 15 horas de luz e estávamos sempre de serviço. Cada dia perdíamos algum companheiro. Em meio de 3 semanas, 17 dos 23 homens do meu esquadrão estavam mortos ou feridos. Também foram derrubados 8 de nossos aviões em que nossos companheiros saíram ilesos. Apesar do êxito da RAF abatendo bombardeiros, os ataques alemães surtiam efeito. Os campos de aviação, particularmente os postos de controle, haviam sofrido danos graves e a rápida sucessão de ataques apenas dava tempo à RAF para rearmar-se e reabastecer-se. O alto comando alemão pensou que a vitória estava próxima, dando a ordem para que os barcos se preparassem para a invasão. O bombardeio dos campos de aviação continuava no começo de setembro. Uma força de bombardeiros alemães estendia-se de Londres a Southend com mais de 30 quilômetros de comprimentos e uns 500 metros de largura. A visão da escolta mais acima era aterradora. O comando de caças da RAF sofria uma importante falta de pilotos e de aviões. Em 2 semanas, havia perdido 25% dos seus homens. Não se podia permitir a rotação de esquadrões porque não havia suficientes pilotos experientes e descansados para enviar ao sul de outros grupos. Em 2 semanas, o comando de caças havia perdido 466 aeronaves. Para as substituir, havia recebido 266 reparadas ou novas. No final da primeira semana de setembro, todos os britânicos sabiam que os alemães estavam preparados para invadir no dia 7 de setembro. Os primeiros informes de radar indicavam a presença de mais de 100 patrulhas que se aproximavam. Pensando que o seu objetivo seria as bases aéreas, Park ordenou a imediata decolagem de 11 esquadrões, deixando outros 10 em alerta. Pouco depois, viu-se que o objetivo era Londres. As vítimas civis e os danos causados foram imensos. Deu-se o alerta de invasão número 1. O ataque é iminente. O primeiro-ministro Winston Churchill prometeu: lutaremos nas praias, nas pistas de pouso, nos campos, nas ruas e nas colinas. Jamais nos renderemos. No entanto, Goering cometeu o erro de desconsiderar em seu ataque as bases da aviação da RAF em Londres. Os bombardeios continuavam durante a noite. Hitler chegou à conclusão de que a Grã-Bretanha pediria paz sem que fosse necessário invadi-la. Churchill, no entanto, não pensou na batalha para defender Londres, mas para conquistar o ar.
Adolf Galland escreveu: qualquer encontro com caças britânicos exigia o máximo esforço. Um dia, voltando de Londres, vi um esquadrão de 12 Hurricanes ao norte de Rochester. Ataquei-os de cima, a 700 metros de altura. Lancei-me como uma flecha